Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão hoje é sobre o significado da Páscoa. Hoje, um dia mais do que especial, é um dia em que nós cristãos comemoramos em memória a ressurreição de Cristo, né? Hoje, diferentemente das demais religiões, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, sabendo que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Vamos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Lá em João 8,32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Oséias 4,6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, vêm acompanhando as tradições, as culturas, o comércio, né? E não sabem o sentido, o significado da Páscoa. E lá no livro de Êxodo 11, 12, 13 e João capítulo 18, 19 relatam sobre a Páscoa. A celebração da Páscoa ela tem duas partes. Uma parte ordenada por Deus a Moisés, ao seu povo, e a segunda parte ordenada pelo próprio Jesus a seus discípulos e também a nós. Amém? Mas a primeira parte, todos nós sabemos que José do Egito, né, saiu ali para o Egito, vendido como escravo, e ali ele se tornou governador, e houve uma seca, e ele levou a família dele, composta ali de 70 pessoas. O pai, os irmãos e os demais funcionários do seu pai, Jacó. E ali, José se tornou um governador. Passaram-se 430 anos, aquele povo se multiplicou, de 70 pessoas, passaram até a média de 3 milhões de pessoas, né? A Bíblia fala que saíram de lá do Egito 600 homens, sem contar mulheres, crianças e estrangeiros. Então, segundo os historiadores, a média de 3 milhões ou mais de pessoas saíram ali do Egito. E esse pessoal se tornaram escravos. José do Egito morreu, o faraó que consagrou ele também morreu, e ali aquele povo foi esquecido como parentes ou descendência de José, e ali se tornaram escravos. E os faraós escravizaram mais e mais, e o número dos hebreus, dos israelitas, cresceu e muito. Aí foi quando o povo clamou ao Senhor, o Senhor deu ouvido às orações daquele povo e levantou Moisés para salvar aquele povo. E ali Deus enviou Moisés e Arão para ir a Faraó e ali mandar ele libertar o povo. O Faraó endureceu o coração, aliás, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e ali Deus enviou 10 pragas. A última praga, a 10ª praga, foi a praga de matar todos os primogênitos de todo o Egito, inclusive os animais. E ali Deus mandou Moisés anunciar àquele povo que todos os primogênitos seriam mortos, mas não poderia matar os israelitas, aquele povo hebreu. E ali Deus ordenou a Moisés que ele mandasse aquele povo matar um cordeiro sem defeito, assasse ele por completo, e ali o sangue daquele cordeiro passasse nos umbrais e nas vergas das portas, porque o anjo da morte iria passar naquela noite, e onde estivesse a marca do cordeiro, o anjo passaria por cima. Ou seja, o significado da Páscoa, o nome Páscoa é Pessar, ou seja, passar por cima. Por isso que o anjo da morte iria passar por cima. E ali aconteceu naquela noite, né? Aconteceu naquela noite, o anjo da morte passou em todo o Egito, e à meia-noite começaram a se ouvir clamores, angústias, as pessoas perdendo seus primogênitos, inclusive o próprio faraó. Mas onde tinha a marca do cordeiro,
O anjo passou por cima e não foram atingidos. Aí Faraó foi o jeito de libertar aquele povo. E libertou aquele povo saiu do Egito, com passar, a sair, é por isso que é o nome Páscoa. E ali depois que saiu, Jesus mandou, Deus mandou Moisés fazer um cerimonial todo ano. Fizesse cerimonial, matasse um cordeiro, sem defeito, sem quebrar nenhum osso, pegasse ervas amargas, e ali fizesse aquela cerimônia para lembrar todo ano. As ervas amargas significava a escravidão daquele povo. E ali esse pessoal fazia todos os anos, todos eles participavam dessa cerimônia. Só não os estrangeiros, ou então aqueles que recebiam ordenado para trabalhar, recebiam salário. Esses não, que não eram escravos, não serviam como escravos. E para participar desse cerimonial precisaria circuncidar. E ali os que circuncidassem era considerado como judeu. E ali eles faziam isso todos os anos. Essa foi a primeira parte, esse é o significado da Páscoa no Velho Testamento. Agora vamos começar a conhecer o significado da Páscoa no Novo Testamento. Aí já foi uma ordenança de Jesus. Amém? Jesus, amado, quando ele começou o ministério dele, escolheu 12, todos nós sabemos, e ali começou a perseguição sobre os cristãos. Jesus estava tendo seguidores. A perseguição dos judeus não convertidos, fariseus, saduceus, enfim, as demais facções religiosas queriam o matar. Aí foi quando houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aquela entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, para muitos foi maravilhoso. Jesus entrou ali, o pessoal tirava suas vestes, louvava, Hosana nas alturas, Rei dos Reis, Rei dos Judeus. E aquilo ali indignou muitos judeus e as demais facções religiosas. Os judeus, eles esperavam vir um Messias. Até hoje, muitos esperam esse Messias. Esperavam um Messias montado em um cavalo árabe, era o melhor da época, né? Com o Rei dos Reis, resolveu o problema político, resolveu o problema religioso daquele país. Mas não, de repente entrou Jesus, filho de Maria, de José, nascido em Belém, criado em Nazaré, montado em um cavalo, em um jumento. Ao invés de vir montado em um cavalo árabe, entrou montado em um jumento. Mas a indignação dele não foi tanto ele ter entrado montado em jumento. A indignação maior foi ver aquele povo colocando suas vestes para Jesus passar por cima, colocando suas vestes como tapete. E o povo ali gritando, louvando, exaltando o nome de Jesus. Ele se declarou ali, ele, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus. E aquilo ali indignou a todos eles procuraram o matar. Isso foi no domingo de Ramos, aí passou segunda, terça, quarta. Quando foi na quarta-feira, eles procuraram o prender e o matar. Aí quando foi na quinta-feira, Jesus, sabendo que estava sendo procurado para ser morto, sabendo que iria ser traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, ele ceou. Ele chamou todos os seus discípulos e ceou. E naquele momento, ele falou que ele seria entregue e seria morto. E aí aqueles discípulos deveriam fazer aquele cerimonial todas as vezes que se encontrassem. E ali foi eu, agora sou o cordeiro. O pão representa o meu corpo. E o vinho representa o meu sangue. E ali ceou. Quando Jesus terminou de cear, ele foi para o horto, lá em Getsêmani, e ali foi orar, sabendo que era chegada a hora, sabendo que ele iria ter que morrer, iria ter que sofrer, iria ter que levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E ali a oração de Jesus foi: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus teve medo da morte, porque ele sabia o que ele iria passar. E ele pediu: Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice. A Bíblia relata que naquele momento Jesus ficou angustiado e soava sangue, gotas de sangue caíram no lugar onde Jesus estava orando. Mas Jesus falou, mas que seja feito, Pai, a sua vontade e não a minha. Nós sabemos que Jesus veio para pagar alto preço e iria ter que morrer por cada um de nós. E também a certeza de que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, que ele falou para os seus discípulos. Oh, não fique triste, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar o lugar. Não deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ali Jesus, saindo dali daquela ceia, foi orar. E quando ele terminou de orar, chegou Judas com os soldados e ali o prenderam. Prenderam as facções religiosas, Anás, Caifás, Pilatos, mandou julgar Jesus. Ficou jogando um para o outro, criando narrativas. Jesus não tinha nenhum pecado. Como condenar Jesus? Mas ficaram criando narrativas. É porque ele fala que ele é o Filho de Deus, é porque ele é um malfeitor, é porque ele é isso, é aquilo. E ali Jesus foi julgado. Já haviam aquele dia, iriam, na quarta-feira, na sexta-feira, iriam crucificar 3 malfeitores, 3 ladrões, entre eles Barrabás. E ali foi onde o povo escolheu se libertaria Jesus ou Barrabás. E ali o povo, pelas narrativas que eles criaram, mandou soltar Barrabás e prendeu Jesus. E Jesus, todos nós conhecemos o sofrimento que ele passou ali no Sinédrio. Ele foi chicoteado, 39 chibatadas. Na ponta de cada chicote tinha chumbo, tinha osso que dilacerava a sua carne. E ali Jesus passou pela via dolorosa, 40 estações, do Sinédrio até o Gólgota, 600 metros. Jesus carregou aquela cruz, mais de 50 quilos, e foi até o Gólgota, e lá no Gólgota nós sabemos, ele foi crucificado. Colocado cravos nas mãos e nos pés, foi humilhado. E ali eles o mataram, Jesus. Mataram e sepultaram. Ali José de Arimateia já tinha um túmulo que não havia sepultado ninguém, e ali ele ofereceu aquele túmulo para colocar o corpo de Cristo. E eles aceitaram, pegaram o corpo de Cristo e colocaram ali no túmulo de José de Arimateia. Ao terceiro dia, amado, Maria Madalena foi ao sepulcro. Chegando lá, a porta já havia, a entrada já havia sido removida por uma pedra. Aquela pedra que fechava aquele túmulo foi removida e haviam 2 anjos. E ali perguntou a Maria Madalena, o que procuras? Ele já não está mais aí. Ele ressuscitou. Ele vive. E ali Maria Madalena foi anunciar que Jesus havia ressuscitado. Inclusive Jesus esteve diante dela com um jardineiro. E ali ela reconheceu e foi avisar que ele ressuscitou. Mas vamos aprofundarmos agora sobre a Páscoa. As pessoas comemoram diferentemente. Nós cristãos temos as ordenanças de Jesus. Fazer isso em memória de mim todos os anos, ou sempre quando vocês se encontrarem. Na nossa igreja a gente celebra de mês em mês. Primeiro domingo cada mês a gente celebra. E algumas é sempre quando encontra, outros. Cada um tem uma data. Mas a gente tem que fazer isso em memória de Cristo. E a segunda parte verdadeira essência da Páscoa, como eu relatei, foi a morte e a ressurreição de Cristo. Amado, não foi chocolate, não foi sangue, não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho,
foi Jesus. Não foi só por mim, foi por nós. Amém? O significado do coelho, amado. O coelho significa fertilidade, mas na mitologia grega, as deusas da fertilidade são Deméter e Afrodite. Então é um disfarce, colocando o coelho como símbolo da fertilidade, mas esse coelho representa a deusa da mitologia grega. E as pessoas são enganadas. Ovo de Páscoa, já vem a mentira, coelho não bota ovo. Então, o significado do coelho é fertilidade. Ele reproduz bem, não é mesmo? Mas a deusa da fertilidade na mitologia grega é Deméter e Afrodite. Aí, para aumentar mais ainda o falta de conhecimento do povo, vem o chocolate. O chocolate ele pode ter vários significados espirituais, como o amor, a renovação, a esperança, o afeto, a alegria e a celebração. Tudo aí são significados espirituais. Mas tudo isso está em Jesus. Ele é tudo isso. Ele é afeto, é esperança, é alegria, é amor, é celebração. Ele é tudo isso. Eles tiram o foco de Cristo e colocam no chocolate e no ovo. O meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Oséias 4:6. Hoje, em vez de comemorar a ressurreição de Cristo, se alegrar, não. Vai comemorar com o quê? Com o coelho, que representa a mitologia grega das deusas, e o chocolate ou o ovo, diz que é trazendo esperança, afeto, alegria, sendo que é Jesus que tem tudo isso. Aí eles tiram o foco de Cristo, como sempre, né? No Natal tira o foco de Cristo, na Páscoa tira o foco de Cristo, enfim. As festas pagãs sempre tiram o foco de Cristo e colocam outros deuses. A amada Páscoa é um dos momentos mais significativos no calendário cristão, marcado a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. É o momento mais comemorativo. Jesus, ele era judeu, ele comemorava as festas. Pentecoste, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, ele participava, porque ele era um judeu. Maria era judia, José era judeu e Jesus acompanhava as celebrações. Tanto que quando ele estava com 12 anos, ele tinha ido comemorar. E ali ele deu uma aula para aqueles fariseus, saduceus, aqueles mestres. Mas chegou um dia que Jesus foi a própria Páscoa, foi o Cordeiro. Isaías já profetizava que ele iria ser levado ao matadouro e nada iria falar. João Batista já havia profetizado, desde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, amado, ao longo dos anos, suas vendeduras originais e significado foram embaçadas por tradições culturais e comerciais. O pessoal foi mudando e se tornou cultura e comércio. O ovo da Páscoa, o coelho, é comércio. Não tem nada a ver, o bacalhau, o peixe em si, é comércio. Nada disso tem a ver com salvação, nada disso tem a ver com Páscoa. É comércio. Hoje mergulharemos nas Escrituras e na história para desvendar a essência da Páscoa, iluminando o caminho com a verdadeira mensagem que traz a nós hoje. Conforme eu falei, existem as duas partes, existe a parte do Velho Testamento e existe a parte do Novo Testamento, que Jesus é o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Ele é a Páscoa. Não foi chocolate, não foi coelho, foi cruz. Foi cruz. Amém? A narrativa bíblica, amado, o caminho para a cruz. O Evangelho de João, capítulo 18 e 19, narram os detalhes dos eventos que levaram à crucificação de Jesus. Desde o momento em que Pilatos o entregou para ser açoitado, passando pela zombaria dos soldados até sua caminhada para o Gólgota e sua crucificação. Ali já começou o martírio de Jesus. A distância, como eu falei, que Jesus percorreu até o Gólgota, é estimada em média de 600 metros, em
umas ruas cheias de pedregulhos, Jesus carregando a cruz, 50 quilos mais ou menos. Havia saca ali, ó, 14 estações, cada um ele levava chicoteadas, chibatadas. Esse percurso é conhecido como Via Sacra ou Via Dolorosa. A Via Sacra é composta de 14 estações que representam os momentos mais importantes da paixão de Cristo. Nós vemos aí, amado, a profundidade do sofrimento enfrentado por Jesus. Foi a morte mais trágica registrada até hoje, segundo os laudos cadavéricos. Amado Jesus, conhecendo que todas as coisas haviam sido consumadas, ele cumpriu as Escrituras até o último suspiro, entregando o seu espírito nas mãos do Pai. Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa narrativa não apenas destaca o imenso sacrifício de Jesus, mas também a sua submissão à vontade do Pai para a redenção da humanidade. Jesus temeu a morte, ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele este cálice. Ele temeu a morte, mas ele tinha que fazer essa redenção para a humanidade, salvar a humanidade. E ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. A Páscoa, como eu falei, amado, é comercial. A Páscoa de Deus, culturalmente e comercialmente. A Páscoa é frequentemente associada a ovos de chocolate e coelhos, símbolo de fertilidade e renovação oriundos de tradições germânicas. Enquanto muitos de nós podemos ter memórias efetuosas dessas tradições, elas desviam a atenção do verdadeiro significado da Páscoa. O significado da Páscoa hoje é a ceia do Senhor, amados. Jesus partiu o pão representando o seu corpo, tomou o vinho representando o seu sangue. É essa que é a verdadeira Páscoa de hoje. O enraizamento desse símbolo na cultura cristã vem de um esforço para criar sinergia entre as práticas pagãs. São as práticas pagãs que fazem isso, e o cristianismo durante a consolidação do Império Romano. Naquela época do Império Romano, eles obedeciam a César. César era o considerado o rei. Era adorado. Então tudo era festa pagã, trazido lá da Igreja Apostólica Romana, de César. E quando o pessoal deixou de adorar César para adorar a Cristo, eles mataram. Eles o mataram. A amada Páscoa, ela tem suas raízes, conforme Êxodo lá no Velho Testamento, onde Deus instituiu a Páscoa como uma celebração perpétua dos israelitas. Para sempre, todo ano tinha que celebrar. É um memorial do momento em que ele passou por cima das casas dos israelitas do Egito, poupando da 10ª praga. É um cerimonial para lembrar da saída, da passagem. Este evento simbolizou a libertação do jugo de Faraó, prefigurando a libertação do pecado e da morte proporcionada por Cristo. A Páscoa, amada, a Páscoa é uma história de redenção. A verdadeira Páscoa, a Páscoa de Deus, ela é uma história de redenção, começando com a humildade, chegada de Jesus ao mundo em Belém e culminando sua crucificação e ressurreição. Foi ali onde o Verbo se fez carne e habitou em nós. Ele que era sem pecado, se fez pecado por nós, oferecendo-se como sacrifício perfeito para reconciliar-nos com Deus. Ele habitou em nós, para nós termos esse acesso a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Este ato não apenas nos libertou do pecado, mas também nos garantiu a vida eterna com Ele. Cristo, ele diz a sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele garantiu essa vida eterna com ele. A Páscoa, amada, é um chamado para refletirmos sobre o imenso amor e sacrifício de Jesus Cristo por nós. Ali demonstrou amor, conforme João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma oportunidade para nos afastarmos das distrações culturais, nos concentrarmos no que realmente importa, a maravilhosa graça de Deus manifestada na cruz. Que esta Páscoa, amados, seja um momento de renovação da nossa fé e do nosso compromisso em seguir os passos de Jesus,
vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Que possamos, nesta época da Páscoa, meditar profundamente sobre o sacrifício de Cristo, reconhecendo como o verdadeiro Cordeiro Pascual, que foi imolado pela nossa liberdade. Através da sua morte e ressurreição, nós somos convidados a uma nova vida, marcada pela esperança, amor e promessa de eternidade ao lado do nosso Salvador. Amém? Aleluia! Ele vive, por meio dele também podemos viver uma vida eterna. Aquele que crê em mim, viverá. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Amém? Que a verdadeira mensagem da Páscoa ressoe em nossos corações, guiando-nos a uma profunda gratidão e adoração ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Ressuscitou, ele vive, ressuscitou o meu Senhor. Amém? Vamos celebrar? Conforme 1 Coríntios 11, 23 e 28. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Hoje você é mais inocente, você sabe o significado da Páscoa. A Páscoa não é coelho nem ovo de Páscoa, é cruz. É o corpo de Cristo. Amém? Então que nós possamos ter conhecimento da palavra de Deus e viver os princípios do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor e orarmos, não é mesmo? Ele ressuscitou, se alegra. Hoje é o dia, comemora a ressurreição de Cristo. Amém? Ressuscitou, ele vive. Ele foi para o Pai preparar lugar para nós e vem buscar a cada um de nós. Portanto, celebrai a Cristo, celebrai. É um momento de alegria. Nada de coelho, nada de chocolate, nada de peixe. É o pão que representa o corpo de Cristo. É o vinho que representa o sangue de Cristo. Amém? Vamos orar? Ressuscitou. Ressuscitou o nosso Senhor. Vamos orar, né? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças. Hoje um dia mais que especial, em memória de Ti, reconhecendo o alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário, reconhecendo que o Senhor ressuscitou, e que o Senhor foi preparar lugar para nós e que irá voltar para buscar a sua igreja. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Peço ao seu doce amado Espírito Santo, vá de encontro à pessoa que está cega espiritualmente, pessoas que não têm conhecimento da sua palavra. Abra os olhos espirituais desse povo, dê sabedoria, dê discernimento a eles, que a comemoração que eles fazem é pagã, é em vão, não tem nada a ver com coelho e com chocolate, e sim, tem a ver com a cruz, o sangue derramado ali na cruz. E Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo. O Senhor ressuscitou e quer vir buscar cada um de nós. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, está fazendo, crendo que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor está preparando lugar para nós, aleluia, glória a Deus. Amém? Amém, amados? É isso aí, ressuscitou o nosso Senhor. É momento de alegria, é momento de celebrar em Cristo, não com ovo, nem com chocolate, nem com bebedice, não com peixe. É o pão ázimo, que representa o corpo de Cristo, sem fermento. Amém? A bebida é o vinho, que representa o sangue de Cristo, que purifica cada um de nós. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória. Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que nós venhamos celebrar a ressurreição de Cristo da maneira que Cristo manda. Partir o pão, que é o corpo dele, tomar o vinho, que representa o sangue dele. Mas ele leva o quê? A coelho, a chocolate, a bebedice, a muqueca de peixe, enfim. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Portanto, fica na paz, tenha um bom dia. Lembre-se do significado da Páscoa. A Páscoa
o sangue derramado do Cordeiro, que morreu por nós, levou sobre si o nosso pecado e as nossas transgressões. Bom dia, Shalom, fica na paz.